Bom, na aula passada nós vimos o início da introdução. Nessa aula nós vamos ver agora as 10 competências gerais da BNCC. Essas 10 competências gerais ainda estão dentro da introdução. Nós podemos, de cada uma dessas 10 competências, tirar delas uma palavra-chave, um termo-chave que vai, resumir ela para a gente ter uma ideia geral do que ela trata. Então eu vou primeiro falar esses termos-chaves e depois eu vou explicando essas 10 competências uma por uma. O termo-chave da primeira competência é conhecimento. Então a competência número 1 está ligada a conhecimento. A competência número 2, ela está ligada ao pensamento crítico, científico e criativo. A competência de número 3 está ligado ao repertório cultural. Então, repertório cultural é a palavra-chave da competência de número 3. A quarta competência, a ideia central dela é comunicação. Já a ideia central da quinta competência é cultura digital. A sexta competência, trabalho e projeto de vida. Sétima competência, a ideia central da sétima competência é argumentação. A oitava, autoconhecimento e autocuidado. A nona, empatia e cooperação. E a ideia central da 10ª competência é responsabilidade e cidadania. Agora vamos destrinchar uma por uma delas. O que a primeira competência nos diz? Que a ideia central da primeira é conhecimento. Ela diz o quê? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. O que isso quer dizer? Ela diz o seguinte, que o aluno ele deve ser capaz de utilizar os conhecimentos construídos que ele tem. Que conhecimentos construídos são esses? Conhecimentos do mundo físico, social, cultural e digital. Ele deve, além de adquirir esses conhecimentos, ele tem que saber usar esses conhecimentos para entender e explicar a realidade. E ele tem que também continuar aprendendo e usar esse conhecimento para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, ideia central, conhecimento. Saber usar o conhecimento, tanto para entender o mundo, quanto para explicar a realidade e também para fazer da sociedade uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Segunda competência aqui, a competência de número 2, a ideia central dela é o pensamento científico, crítico e criativo. Vamos ver por quê. O que essa competência de número 2 nos diz? Ela fala assim, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive soluções tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. O que isso quer dizer? Ela diz o seguinte, a ideia central, pensamento científico, crítico e criativo. Como que ocorre uma abordagem científica? Numa abordagem científica, o investigador, o cientista que está pesquisando ali o problema, ele tem um problema que ele quer investigar e ele utiliza uma abordagem própria da ciência para poder investigar esse problema. Essa abordagem inclui a investigação, reflexão, análise crítica, ou seja, o cientista ele faz experimentos ali com o intuito de investigar, analisar os dados do experimento. É a investigação científica. Então o aluno ele tem que aguçar essa capacidade dele de saber investigar as coisas, usando essa abordagem científica. Investigar as coisas
E com essa investigação, buscando qual a pergunta certa, tentar encontrar a resposta ou a solução para um problema. Às vezes ele quer investigar para chegar à solução de um problema. Então ele vai analisar ali, vai usar o conhecimento dele nas diferentes áreas para criar soluções e resolver problemas, usando ali meio que uma abordagem científica para isso. Então o aluno ele tem que ter essa habilidade, ele tem que ter essa pegada. Isso que a competência de número 2 nos diz. E qual que é a competência número 3? Qual que é a palavra-chave aqui da competência número 3? É repertório cultural. Por quê? Vamos ler aqui para a gente entender. A competência número 3 nos diz o seguinte: valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Vamos entender o que isso quer dizer. Valorizar e fruir as manifestações artísticas e culturais. O que é fruir? Vamos ver aqui no dicionário. Fruir. Desfrutar, deleitar-se, usufruir, se beneficiar daquilo. Então o aluno ele tem que valorizar e desfrutar das manifestações artísticas e culturais, não só das manifestações artísticas e culturais ali do meio dele, não. De todas, desde as manifestações artísticas e culturais locais da região onde o aluno vive, até as manifestações artísticas mundiais. Então ele tem que valorizar todas as manifestações artísticas, desde as locais até as mundiais. E também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Ele tem que ser capaz também, se ele quiser, de participar das produções artístico-culturais. Então, competência de número 3, repertório cultural. Competência de número 4, a palavra-chave dela é comunicação. O que ela nos diz? Vamos ler aqui. Utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levam ao entendimento mútuo. O que isso significa? O aluno ele tem que saber se expressar. Ele tem que saber se expressar de forma verbal, que inclui aí a forma oral ou a forma escrita, libras também. Forma verbal, visual, sonora. Ele tem que saber utilizar essas linguagens para se expressar e compartilhar informações. Experiências, ideias e sentimentos, e fazer as pessoas entenderem ele e conseguir entender as outras pessoas. O entendimento mútuo. Ou seja, tem que ter habilidade de comunicação. É isso que diz aqui a competência de número 4, comunicação. Competência de número 5. O cerne dela é cultura digital. O que quer dizer isso? Cultura digital. Vamos ler aqui para a gente entender. Habilidade número 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informação, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. O que isso quer dizer? Que o aluno ele tem que ser capaz de utilizar o meio digital, a internet, o WhatsApp, YouTube, Facebook. Ele tem que entender essas tecnologias digitais, Instagram. Ele tem que ser capaz de criar tecnologias digitais e com isso conseguir se comunicar, disseminar informação, acessar a informação através dessas tecnologias digitais, resolver problemas e produzir, disseminar conhecimento. Então ele tem que ser capaz disso. Usar a tecnologia, resumindo, usar a tecnologia para disseminar informação e resolver problemas. É claro, de forma reflexiva e ética. Então, resumindo aqui, cultura digital é a competência de número 5. Competência 6. Trabalho e projeto de vida.
Essa é a ideia central da competência número 6. O que ela nos diz? O que o aluno tem que saber? Que habilidade é essa? Vamos lá. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimento e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Ou seja, ele tem que saber utilizar o conhecimento dele em prol do projeto de vida dele, do desenvolvimento da vida dele e do desenvolvimento profissional dele, nas relações de trabalho. Ou seja, se desenvolver profissionalmente e socialmente através dos conhecimentos dele. Trabalho e projeto de vida. Basicamente essa é a ideia central da competência de número 6. Competência de número 7. Argumentação. Só por essa palavra não precisa dizer mais nada. A competência de número 7 diz que a escola tem que preparar o aluno para ser capaz de argumentar, defender o ponto de vista dele. Vamos ler aqui para a gente entender. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Ou seja, a competência de número 7 diz que o aluno, a pessoa, tem que ser capaz de argumentar e defender o ponto de vista dela, mas com base em fatos, informações confiáveis e em fatos. E sempre de modo ético. Defender o ponto de vista e decisões comuns. Então ela vai defender decisões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental e consumo responsável com ética e cuidado dos outros e de si mesmo. Porque imagina, o cara aprende a defender ideias, a argumentar, a fazer um grupo, uma empresa, a sociedade, a tomar um determinado caminho, defendendo ali a ideia, argumentando, e na verdade aquilo é com objetivos obscuros, antiéticos por trás daquilo. Não basta ele saber defender a ideia, ele tem que saber defender a ideia e tem que ser também um cara ético. É isso que diz a competência de número 7. Porque se ele for um cara antiético, ele tem uma boa retórica, uma boa argumentação, e ser um cara antiético, que vai prejudicar aos outros, vai prejudicar a humanidade, é melhor ele nem saber defender o ponto de vista dele então. Pelo menos ele vai ser menos nocivo, né? Ele vai ser menos prejudicial para a sociedade. Então, competência de número 7, argumentação, defender o ponto de vista, mas com ética e responsabilidade. Competência 8, a palavra-chave é autoconhecimento e autocuidado. Vamos ler aqui para a gente entender. Conhecer-se, apreciar-se, cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com ela. Ou seja, conhecer a si mesmo, se cuidar da saúde física e da saúde mental também. Basicamente é isso. Capacidade de se cuidar, física e mentalmente. Competência número 9. Empatia e cooperação. Vamos lá. Ó. Exercitar a empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso que é empatia. Então ele tem que exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promover o respeito aos outros e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos, de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Ou seja, ele tem que entender o próximo, cooperar, não ter preconceito com o outro,
saber resolver conflito, a resolução de conflitos, cooperação. Tem que ser um cara cooperativo, que está ali no grupo para somar, para adicionar, para ajudar todo mundo, fazer aquele jogo do ganha-ganha, todo mundo ganha. Eu te ajudo, você me ajuda, eu te respeito e eu me faço respeitar, eu respeito a diversidade do indivíduo, dos grupos sociais, os saberes, as identidades, sem preconceito de qualquer natureza. Então, basicamente, empatia e cooperação resume muito bem essa competência de número 9. Ter a capacidade de se colocar no lugar do outro e cooperar para o bem coletivo. Competência de número 10. As palavras aqui centrais são responsabilidade e cidadania. Vamos lá, vamos ler aqui para a gente entender. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, o cara ele tem que ter autonomia e responsabilidade, resiliência e determinação. Vamos ver o que é isso aqui, resiliência. Resiliência é a capacidade de se adaptar às alterações ou aos infortúnios. Ou seja, resiliência é a capacidade dele de se adaptar às dificuldades e continuar seguindo em frente. Isso é que é resiliência. Então ele tem que ter autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, mas sempre seguindo princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, com solidariedade. Então esses são as 10 competências gerais da BNCC. A gente vai ver que existem as competências gerais e as competências específicas que cada área do conhecimento também tem. Essas são as 10 competências gerais. Recapitulando aqui as palavras-chave. Competência de número 1, conhecimento. Número 2, pensamento científico, crítico e criativo. Competência 3, repertório cultural. Competência 4, comunicação. 5, cultura digital. 6, trabalho e projeto de vida. 7, argumentação. 8, autoconhecimento e autocuidado. 9, empatia e cooperação. 10, responsabilidade e cidadania. Bom, nesse vídeo a gente fica por aqui. No próximo a gente ainda vai continuar na introdução e nós vamos ver o subtópico da introdução, marcos legais que embasam a BNCC. Ou seja, os documentos, as legislações que embasam a BNCC. Até a próxima, gente.